pessoal, eu sei pelos nomes aí que alguns eu conheço, mas fico muito feliz e com a tua trajetória. Isso é algo que a gente vê que não foi em vão o tempo que se trabalhou e que se fez, né? Eu disse ao Neto, quando ele disse que a prova de biologia ela fez muito difícil, e todo mundo lá tirou entre 3, 2 e 0, e ele tirou 6. Aí eu disse, mas porque tu estudasse? Aí ele disse, os colegas, sabe, aqueles que sabiam que estava passado, não estudaram mais. Aí não estudaram para essa prova. Eu disse, tu não sabe da frustração do professor que deu a aula e depois por não ter, já tem nota, não estudar. Como se eu disse, estudar uma palavra que não devia existir. Devia existir assim, quero conhecimento, quero informação, né? E não estudar, porque estudar acaba remetendo para nota, né? Aí eles, porque não tem nota, não vai estudar, e era justamente sobre genética, depois que usar o resto da vida, aí todo mundo, né? Vai ter que saber alguma coisa disso. E aí nós ainda, levando ele para casa, eu ainda comentei, e ele estava contra-argumentando, mas no fim ele disse, realmente, vó, eu vou ter isso, vou no vestibular, precisava. Eu disse, não é para o vestibular, é para a vida, né? Então, Exato. a frustração do professor quando sabe que o aluno diz, eu já tenho nota, não vou estudar mais, né? Que é uma via de mão dupla, né? Então, é por aí. E tu, como aluno lá, fosse exemplar, para todo mundo aí saber, ele foi exemplar, tá? Um beijo para todos. Agradeço, Marina, muito obrigado de coração. Só para complementar, eu estou muito, mas muito, muito feliz, né, de estar com vocês. E, assim, um grande abraço, um beijo, André, que é assim, você, além de ser cuidadoso, além de você ser muito dedicado, você é um linfático, né? E somos o diferente, porque eu não tenho essas habilidades e acho ótimo que você tenha. E por isso que você está onde está. É mérito, né? Esse é um grande mérito que você tem e que nós chegamos a uma rua em Porto Alegre, não, uma cidadezinha perto, falei assim, agora chega, André, não dá, é você. O cara é você agora. E assim, com muita satisfação mesmo, mas muito de coração, que o cara é você hoje. Um grande beijo no seu coração. Obrigado, Doroti. Gratidão aí, viu? Muito obrigado. Bom, pessoal, como um bom linfático, então, eu já me perdi no horário, era só 15 minutos de abertura, tomei praticamente o tempo da Letícia, mas ela, como uma boa misto hemato, sei que vai ser objetiva aí na exposição dela. Letícia, te passo a palavra, então, a todos vocês. Muito, muito, muito obrigado pelas lindas palavras, pela presença de todos vocês, e a gente dá sequência ao nosso trabalho aí. Letícia? Oi? Com você. Bom dia, pessoal. Bom dia. Olha a câmera para nós. Eu gosto de pequeno, eu não. O pequeno só. Pronto? Consegue me ouvir e me ver? Sim, vamos lá. Estamos te vendo. Tá. Bom, são 43 essências e mais 10, se eu não me engano, que vocês vão conhecer mais para frente, daqui 2 semanas. E aí, hoje eu vim para falar um pouquinho da PNA, que é a código 40, para quem conhece, né? Para quem não conhece, ela é para trabalhar luto ou perda da mãe e do pai, né? Também sentimento de rejeição ou abandono, falta de zelo, falta de atenção, carinho ou afeto por parte dos pais. Eu tenho alguns casos interessantes e bem diferentes com essa mesma essência.
Um deles é de um rapaz de 21 anos. Quando ele chegou para eu poder atendê-lo, a queixa dele era que ele ia fazer vestibular e ele não fazia ideia de para que curso que ele ia, né, prestar e tal. E aí, trabalhando com ele algum tempo, ele conseguiu se decidir e tal, e aí surgiu o assunto de que, aos 5 anos de idade, o pai dele faleceu, né? Ele sentiu muito e não demonstrou. E aí, nesse meio tempo, com o falecimento do pai, a mãe teve que trabalhar mais, então acabou deixando ele para ser criado por uma babá. Ele tinha convívio, né, com os familiares, mas não era muito, praticamente foi criado mesmo pela babá até a adolescência. E nessa adolescência, no 2º grau, um pouco antes ali, né, da época do vestibular, ele teve algumas crises, ficou sem ir para a escola durante um tempo, mas enfim. E aí ele tinha muitos problemas também com a mãe, assim, questão de ela era viva, mas não era presente. E aí, o pouco que ela era presente, eles brigavam muito, né? Dava para ver que ele tinha muita coisa ali guardada. Aí eu passei esse PNA para ele tomar, junto com algumas outras, mas principalmente era essa, né? E aí ele teve muitos sonhos durante umas 2, 3 semanas, né? A gente foi conversando e deu para perceber que o relacionamento com a mãe dele já mudou. Ele, né, começou a ter várias outras mudanças emocionais, assim, se sentir mais equilibrado, mais decidido, assim, por questões que eu percebi que foram mais do PNA mesmo, assim, né, por conseguir lidar tanto com a morte do pai, quanto com essa falta da mãe, apesar dela ser viva, né. Um outro caso foi uma senhora, está com 64 anos, veio também com outras queixas, mas foram tratadas, eu tratei com várias outras essências, eu percebi a melhora dela, né, com questão de tristeza, vazio e tal, mas a gente nunca chegava num ponto, assim, até que ela finalmente falou que quando ela tinha 8 anos de idade, a mãe dela faleceu. E o pai, nessa época, arranjou outra família e não cuidou deles. Eles foram cuidados pelos avós e por tias, né? Então, ela também sentiu tanto a falta da mãe, né, por falecer e tal, quanto a falta do pai, que praticamente os abandonou também, né? E aí, quando ela começou a tomar o PNA, essa questão desse vazio, dessa tristeza, que já haviam diminuído com outras essências, melhorado e tal, passou realmente a não ter mais isso, né? Ela realmente sentiu que, realmente eu tô sentindo que tô sentindo aquele preenchimento, né? Aquele amor que eu não senti, aquele vazio realmente está sumindo, né? E eu tive a oportunidade de tratar a irmã dela também. A irmã dela mais nova, que quando a mãe faleceu, ela tinha 2 anos, e ela já foi um caso, por mais que tenha sido a mesma mãe, o mesmo pai, sejam irmãs, foi um caso totalmente diferente, porque elas lidaram de formas bem diferentes, né, com isso. Mas deu para perceber que ela também tinha, assim, consequências, né, desse falecimento, desse abandono. E aí também, com o PNA, ela começou a se sentir cada vez melhor. Ela era muito ansiosa e dava para ver que essa ansiedade dela não era algo, né, de agora. E aí ela foi melhorando, foi diminuindo também. E eu não sei se vocês sabem, né, que para crianças e bebês também dá para usar as essências vibracionais. Eu conheço uma mãe que ela teve um bebezinho, cuidou dele e tal, só que ela teve que começar a trabalhar, e aí no que ela começou a trabalhar, o bebê, quando ela chegava em casa, ele não olhava para ela. O bebê não queria ir no colo dela, não olhava para ela,
Ficava assim uma meia hora, uma hora, até que ele resolvia, né, voltar pro colo da mãe. E dava para ver que ele estava sentido, né, por ela ficar o dia inteiro fora, como assim, onde você foi, né, e é um bebezinho, mas dá para ver que já sente, né, já tem algumas manifestações emocionais. E aí com o PNA ele já foi ficando mais tranquilo, ela chegava, ele já vinha todo feliz, deu um sorrisão para ela, assim. Então, pelo menos assim, as consequências que ele poderia vir a ter, né, nos outros casos, né, adolescência ou até mesmo depois já de adulto, eu imagino que não vai chegar a acontecer. Dei uma resumida, mas eu acho que seria mais ou menos isso. Tá ótimo, Letícia. Muito, muito, muito obrigado. Muito bom. Como eu disse, uma misto hemato, né? Queria resumir legal aí. Muito bom. Vamos abrir para perguntas, né? Se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma questão, gostaria de perguntar aí, antes da gente seguir adiante, então. Tem nenhuma pergunta? Pode falar, Paulo. Se o pessoal que tiver pergunta, pode abrir o microfone e perguntar aí. Na realidade, eu gostaria de, primeiramente, elogiar esse holofote para a PNA, que ela é realmente muito boa. Eu já tirei muito proveito em ajudar outras pessoas com ela também. E esse foco foi muito importante, porque grande parte das pessoas já passaram por isso. Principalmente essa média de 50 anos aí, de idade, né? Os mais jovens do que eu. Geralmente é muito comum esses episódios nas famílias um pouquinho mais antigas, né? Onde pais trabalhavam, deixavam os filhos quase que terceirizados para o mais velho cuidar. Então, realmente, esse episódio é muito interessante. Se a gente observar, um grande percentual dos nossos interagentes passam por isso mesmo. Foi muito bom. Obrigado, Letícia. Obrigado, Paulo. Ótimo. Mais alguém, pessoal? Ok. Então, dando sequência, então. Deixa eu dar uma faladinha. Sim, por favor. Eu fui no microfone no lugar errado aqui para o Letícia, eu quero te parabenizar. Achei a exposição muito boa e muito clara. E realmente, quando falasse do primeiro caso com relação a eles não saberem o que querem, isso está acontecendo demais agora, né, com o pessoal do vestibular, porque eu acompanho aqui, porque tenho neta, tenho neto e tenho os amigos deles, que a gente sempre está junto, e é um ponto de interrogação, né? E eu realmente gostei demais da forma e já identifiquei nas pessoas que eu conheci, ou melhor, que eu conheço, desculpa, pessoas que eu conheço, algumas coisas relacionadas, que você faz essa relação também com a questão de pais, né, ausentes, não ausentes muitas vezes porque querem, mas pela necessidade. E como foi falado também, as pessoas mais velhas também, os pais iam para a roça e, né, no caso, como dizia minha mãe, a mãe dela ia para a roça e ela com 5 anos já estava assando pão, né? Então, a gente nem imagina isso, né? Mas é um banquinho para botar o pão dentro do forno a lenha, né? Então, e agora, com essa questão de muitos pais acharem que o colégio é que educa, né? Então, aí fica, o pai está mais... se antes a geração era trabalho, agora a geração é celular, né? Filho, vai para lá, né? Teve um tempo que tem que assistir o Jornal Nacional, tu não pode falar agora, né? Só na hora do intervalo da propaganda. Então, isso tudo sempre aconteceu, mas não... E as pessoas vão partindo,
né, na sua vida, sempre deixando aquelas coisas que essas sequelas mais tarde aparecem, né? E quando não se tem exemplos, não se faz também de outra forma, né? Então, eu achei bem interessante e depois, assim, quero o teu contato, certo? Ótimo, muito bom, professora Marina. Deixa eu aproveitar um pouquinho e quero pedir para os participantes que vão trazer as suas exposições que se apresentem, né? Também, assim, eu posso esquecer ao apresentar cada um alguns detalhes que gostariam de falar, né? Então vou pedir que cada um realmente se apresente, né? Falando, né, o seu nome, a sua área, né, de atuação e tudo, e da onde é também, né? Assim ajuda o pessoal a ver a distribuição das regiões aí, né? Então, a Letícia, ela é naturóloga com especialização em arte-terapia, em aromaterapia e medicina tradicional Ayurveda, né? Já fez a formação completa, já está na segunda, não é mais terceira formação em olhodiagnose integral, né? Já atua há bastante tempo com as essências e está também acompanhando a formação da diagnose artística nossa também, né? E ela está em Vitória, né? Está em Vitória, no Espírito Santo aí, tá? Então, é isso aí. Eu queria comentar só um segundinho em cima da questão da professora Marina. Diante dessa questão do pessoal ter dificuldade de saber a questão de propostas, rumo do que fazer, vocação, não só na parte vocacional, mas dificuldade de tomada de decisão diante de questões importantes do rumo na vida e tudo mais, nós temos uma essência especial para isso, que é a Ikigai, a número 20, né? Então, que muitas vezes pode, inclusive, trabalhar junto com essas questões, junto com a própria PNA, né? Quando se identifica que a possível dificuldade de decisões e tudo mais pode ter uma raiz em cima desses aspectos, né? Ou de outros mesmo. Então a gente trabalha com aquela essência que vai trabalhar lá na raiz, junto com essa que está mostrando a dificuldade ou a queixa da pessoa aí, né? Então, só para complementar aí, então, vamos trazendo isso, não só eu, né? Fiquem todos à vontade para ir trazendo as suas contribuições e perguntas aí também ao longo, tá bom? Acho que eu era a Doroti, queria perguntar alguma coisa? Ou comentar? A voz de alguém. Letícia, isso. Muito, muito boa. Está presente? Letícia, muito boa a sua contribuição, e eu só gostaria de pontuar quando quem trabalha com constelação familiar, essa essência é muito importante, porque nós falamos de pai e mãe, e não precisa ser um pai e mãe falecidos, não. Trabalhar esse pai e mãe interno. Isso contribui muito para um ótimo desenvolvimento e um ótimo entendimento desse autoconhecimento desses pais. Então, isso pode ajudar também muito nessa questão da constelação. Ótimo, muito bom, Doroti, muito obrigado. Letícia, tem mais alguma questão que gostaria de colocar? Tudo tranquilo. Ótimo. Então, muito obrigado, Letícia. E, dando sequência, então, gostaria de convidar agora nosso querido amigo Rafael e a Jaqueline, lá do Rio Grande do Sul, de Canoas, tá? Para se apresentar e fazer a sua contribuição aí também. Bom dia a todos, pessoal. Tudo bem? Que coisa maravilhosa é esse evento, que coisa maravilhosa a gente estar junto. Muito obrigado, André, a Equilíbrio, todos, Paulinho, por estar aqui com vocês. É fantástico o que a gente tem na mão, e eu sempre disse também que como é gostoso a gente ir formando elos dessa corrente do bem maravilhosa. Então, já de antemão, eu agradeço aqui o Paulo Leal,
que é meu irmão, meu amigo de muito tempo, já fizemos trabalho juntos, hoje aí estamos, né, cada vez mais levando o bem com essa técnica maravilhosa. Então, agradeço muito a ele que me indicou, e isso começa a ser a corrente do bem, né, que aí já falei para outros que estão por aqui também. É fantástico a gente ir fazendo algo que realmente traga um grande resultado para as pessoas. E é isso que a gente deseja, é por isso que a gente batalha. Muito obrigado, André. Bom, eu sou naturopata, eu e minha esposa, Jaqueline, nós somos naturopatas e trabalhamos na área da saúde já há um bom tempo. Quer falar alguma coisa, Jaque? Não, só agradecer, imagina, né, ter esse privilégio de estar aqui junto com o mestre André. É que os linfáticos não pode deixar falar, né? Os linfáticos é uma coisa de louco. Mas eu acho bacana quando essa oportunidade de se reinventar, e nosso amigo Paulo Leal nos falava já da equilíbrio, coisa e tal, e aí veio a pandemia. Começou a questão da pandemia e todo mundo teve que se reinventar. A gente nem tinha condições na época, mas se o Paulo falou, o negócio é bom, a responsabilidade vai ser dele. E aí a gente estava trabalhando, pegamos o carro, se inscrevemos, saímos da madrugada para ir a Florianópolis lá, e chegamos até antes de todo mundo lá no evento. Vamos dormir um pouco no carro, daqui a pouco chegou o mestre André com essa simpatia, nos abraçou, nos envolveu, e isso foi que a família Equilíbrio fez com a gente. E desde aquele dia, né, nunca mais deixou de estar nas nossas consultas. A Equilíbrio fez a mudança na minha vida, na vida do meu marido, na vida dos meus filhos, e desde então faz a mudança na vida de todo aquele que nos procura em consultório. Gratidão ao Paulo Leal, gratidão ao mestre André e a toda a equipe da Equilíbrio. Eu não podia deixar de falar isso. A gente ficou muito feliz, né, por ele nos proporcionar, o Paulinho nos proporcionou, Paulinho é o Paulinho. O Paulo nos proporcionou conhecer essa pessoa maravilhosa e toda a equipe maravilhosa que está em torno aí do André Berlang, o Paulinho que está aqui também no coração. Muito obrigado. Pessoal, depois que a gente começou a usar, tá, a gente sempre gostou, tá? Eu sou PhD em naturopatia, então em processos naturais de cura, gosto muito, me foquei muito em traumas, é o que eu gosto muito de trabalhar, nós somos uma soma de fatores, nós somos feitos por pilares, e a gente vem, na nossa vida, a gente vem com informação intracelular, das duas árvores que nos compõem, a gente vem com informação de fecundação, a gente vem com informações aí que passamos aí na parte gestacional, nascimento, primeira infância, e a partir daí, qualquer coisa pode acontecer, qualquer gatilho na vida da gente pode acontecer, desde que estejamos, na realidade, sobre pressão, sobre excreção hormonal não correta. Consequentemente, tudo começa a acontecer. E hoje temos aí inúmeras, era até então 159 doenças autoimunes catalogadas. Então, todas são psicossomáticas. A gente necessita de algo muito bom para trabalhar nesse eixo. Claro que muitas pessoas chegam a nós já com uma grande necessidade física e a gente precisa, sim, tratar essas questões, ajudar, suportar essas questões, mas se não trabalhar a raiz do problema, se não trabalhar a natureza do problema, nada acontece. Na realidade, tem melhoras momentâneas, mas o resultado não é tão eficaz. Então, essa era a nossa busca, sempre foi a nossa busca, a gente sempre esteve próximo e buscando aquilo que realmente fizesse a diferença. E, principalmente, tirando as pessoas de tratamentos caros, complicados, muitas vezes de acesso a poucos. E isso, com a Equilíbrio, né, com essas essências maravilhosas vibracionais, elas começaram a proporcionar às pessoas esse acesso. Então, mais isso também. Eu gostaria, André, se possível, para não me alongar, como tu disseste, se deixar a gente vai, né? Ele disse que seria o mais simples possível, não precisaria fazer slides, não precisaria fazer nenhuma demonstração. Mas eu gostaria de mostrar pelo menos o WhatsApp, onde eu botei um grupinho de estudo ali,
mostrar alguns casos para a pessoa ver o que pode ser feito, o que acontece, qual é o sentimento das pessoas que estão envolvidas. Isso é possível me passar? Com certeza, Rafael. Pode ser? Já liberei. Então, eu coloquei bem simples, tá no WhatsApp mesmo, eu não fiz slide. Não tem problema nenhum. Já liberei o compartilhamento de tela, já podes colocar aí a compartilhamento. Letícia, fantástico que tu passou, tá? Eu não abri porque eu ia ser o próximo, sabia, mas fantástico que tu passou. A essência do PNA veio ajudar muito, como a PV também, que qual é a pessoa que não passa por sentimentos de abandono, de falta, de perda, como também de problemas familiares em termos de brigas, desavenças e tudo mais, que a PV também suporta. Então, a gente agradece esse crescimento cada vez mais das essências. Gostaria de compartilhar, então, com vocês aqui. Eu só preciso fazer isto. Esse aqui não abre. Por que não abre? Vamos ver se eles vão escutar, senão eu passo... Está faltando algum compartilhamento ali. Vai dar. Aqui. Todos conseguem ver? Se possível, alguém me dá um alô sobre isso. Então, foi bem simples, é dentro do próprio WhatsApp. Estamos vendo, sim. Estão vendo? Ok. Então, primeiro, assim, para colocar rapidamente, nós tivemos aí uma essência como nova, em teste, solicitada para ser feito um teste, que é a Amable, né? Então, vou fazer um relato rápido aqui de uma interagente. Eu gosto de falar interagente, não nem paciente e nem cliente. Cliente é comercial, paciente é passivo. Eu gosto daquelas pessoas que interagem com sua melhor. E aí nós tivemos uma interagente chamada Sol, vou colocar aqui dessa forma. Veio, na realidade, por indicação, porque 100% dos meus atendimentos é por indicação. Veio por indicação, onde ela tinha muita dor no braço, inclusive ela estava usando tipóia. Então, ela veio para aplicação de ozônio. Porém, braço, dores cervicais estão ligadas, né? Agora, quando a gente tem essa questão, a gente tem possivelmente também situações de infância, onde tem que ser olhado. Então, numa anamnese feita com ela, eu solicitei na época, tanto eu quanto a Jaque, dela fazer um atendimento para a gente fazer um entendimento de qual era a razão inicial, de primeira monta, do que estava acontecendo para ela estar saindo com essa dor tão incrível por ter chegado a estar usando tipóia. Ela, a princípio, ficou assim apreensiva, não queria, mas eu fiz uma solicitação. Antes de eu te aplicar o ozônio na cervical, que é uma das necessidades além do braço, eu gostaria de pelo menos olhar o teu olho. Foi o que eu fiz, porque a gente utiliza muito a informação de entrada, que é tão necessária para conseguir solucionar os problemas, ou a iridologia, ou a biorressonância magnética. Então, alguma ferramenta que realmente traga informações bem precisas daquilo que eu necessito fazer. E isso foi feito, ela permitiu, e eu indiquei primeiro fazer um tratamento emocional, desbloqueio de traumas, que a infância tinha sido muito difícil para ela. E ela não quis fazer, ela preferiu fazer ozônio. Então, nós fizemos a aplicação de ozônio na cervical e ela entrou em crise, que é o que eu estava esperando. Eu disse, olha, infelizmente eu não vou fazer, mas já que você quer, e ela entrou em crise. Acho que ficou 2 horas dentro da clínica, a gente tinha que atender outras pessoas, e atendendo outras pessoas e dando apoio a ela. Ela foi embora, retornou na outra semana, porque estava melhor da dor, mas muitas coisas tinham acontecido, ela tinha lembrado de muitas coisas, e eu disse, olha, não era o que a gente preferia. Então, ela aceitou fazer realmente um tratamento, entendeu isso, e foi o que a gente fez, mas ela trouxe também uma informação, que ela tinha muitos e muitos calorões, e ela vinha com uma indicação ortomolecular, que nós também até utilizamos, quando necessário, mas a gente sabe que normalmente é caro. E eu disse assim para ela, já comprou? Não? Então,
eu posso te fazer, eu sei que tu veio pela aplicação de ozônio, mas posso te fazer uma indicação? E a gente fez uma essência com Amable. Ela, como então, para tratamento do ozônio, ela estava vindo uma vez por semana, olha o que ela relata, por isso que eu... Vamos ver se vocês vão conseguir escutar, tá? Olha o que ela relata na primeira semana. Pessoal, é o seguinte, ó, eu tenho calorões, né, da menopausa. Vocês conseguem ouvir? O doutor fez uma... Não estamos ouvindo. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui no compartilhamento. Só um instantinho, Rafael. Nenhum, de ter que levantar. Ok, então. Pessoal, é o seguinte, ó, eu tenho calorões, né, da menopausa, e o doutor fez uma essência nova, e usou uma essência nova, que a intensidade, questão de intensidade de calorões, quantidade por dia, tipo assim, de 10 vezes que me dava antes, agora me dá 5. Antes durava um tempo a duração do calorão durava 3 minutos, hoje dura 2 minutos no máximo. Então, essa noite dormi sem problemas nenhum, de ter que levantar com aquele calor, com aquela ansiedade, com aquela... Enfim, maravilhoso a medicação, estou amando. Isso em uma semana? Isso, uma semana. Usando 4 gotas, 4 vezes ao dia. Maravilhoso, né? Poder proporcionar essa diferença para essa pessoa. E em 30 dias ela não tinha mais calorões nenhum. A gente começou a fazer um tratamento com um complexo maior, né? E essa pessoa tinha passado na infância algo muito brutal. Brutal mesmo. Ela presenciou e participou, ela também conviveu com isso, de uma mãe que, na realidade, era muito má a seus filhos, e ela chegava ao ponto de estrangular os filhos com uma corda até ficarem roxos com a língua do lado de fora. Isso foram os ditos da palavra dela. Até acontecer isso, ela soltava. Então, ela tanto viu isso acontecer com os irmãos, como também passou por isso. Olha o grau de problema na vida dessa pessoa. E a gente fez um tratamento na sequência com ela, com a Equilíbrio, a AF, porque ela era um vulcão, a irritabilidade era muito alta, TR dos traumas, LVA da calma, da tranquilidade, o FKK da alegria, o GN e o Amable. E o sucesso foi 100%, ela está de alta, feliz, alegre, podendo realmente usufruir e gozar da melhor condição da sua vida. Caso 2, eu não vou parar muito, porque eu tenho 5 casos para passar. O André vai me bater, mas é bacana. Ô, Rafael. Oi. Só para complementar ali, que sobre a questão dos calorões ali, eu comecei nessa fase também, né? E o meu era sempre na madrugada, assim, eu tinha aquele período que dava aqueles calorões, eu tinha que, nossa, ficava meio louca. E o meu durou 1 semana. E sumiu agora. Uhum. Não sei se foi porque eu comecei a tratar já no início ou... Possivelmente. Aqui a gente está falando de uma pessoa... Eu escrevi ali, não quis ler só por situação de tempo, tá? Mas ela tinha mais de 5 anos. Calorões intensos, né? Então, em 1 semana, ela quebrou aí pelo menos 50% da quantidade, do nível e o tempo de calorões. E dentro do mesmo mês, ela estava 100% mesmo, 100%, ela disse, eu não tenho mais nada de calorões, tá? E depois a gente seguiu fazendo o tratamento dela, segui fazendo ozônio, com certeza, ela hoje está muito bem, não tem mais problema no braço, nem na cervical, mas ela se transformou como ser humano, porque, como eu disse, estou falando um pouco rápido, devido ao tempo, para dar tempo de passar todos os casos, foi traumático a infância dela, né? E então a gente fez na sequência um tratamento para ser mais profundo, né, a melhora dela. E as essências utilizadas são essas que foram colocadas aqui. Todas são maravilhosas e todas trazem uma qualidade muito grande para a pessoa. Rafael. Oi. Tu concluiu esse tratamento com quantas gotas de Amable? Só uma curiosidade aqui. Ah, bacana, isso é interessante, tá? Quando ela estava sozinha, eu fiz 12 gotas de Amable. Eu coloquei muito mais, o André nos colocou essa possibilidade. Olha, quando tu vê um caso muito sério, não vamos brincar, vamos utilizar mais
mais gotas, se possível. Então, para um caso desse, que já era de muito tempo, eu utilizei 12 gotas de Amable. Tá? Obrigado, Rafael. Ô, meu amigo Dalton, parceiro. Rafael, se me permite aí só comentar, essa fase em que você está citando, a Amable ainda estava em teste. Isso, inicialmente ela estava em teste. Colaboradores. Isso aí. Mesmo. Por isso ela foi feita sozinha, primeiramente, e eu aguardei os 30 dias até ela ter o resultado final dele. Aí eu montei a estratégia do restante do tratamento para ela. Perfeito, ótimo. Isso é muito interessante, viu? Porque às vezes a gente se preocupa em fazer uma sinergia a princípio, e como você disse, você foi direto na queixa, esperou estabilizar, para depois montar a sinergia. Muito bom. Não, eu queria fazer o teste, porque eu estava com as essências de teste também, né, Dalton? E ela estava, na época, em teste, então, na realidade, foi uma questão de, olha, vou focar, então, aqui, já que ela trouxe isso de reclamação, e aí depois a gente vai seguindo tratando ela. Caso 3, menina de 8 anos, vou botar a sigla MSP, não vou falar mais que isso, e não trouxe imagens para essa, só um caso. São casos que me abalou no início da minha trajetória de terapeuta, tá? A gente estuda. Eu sou um cara oriundo de 27 anos de um trabalho numa multinacional. Paralelamente, eu comecei a estudar terapia, e aí não parei mais de estudar, e aí fui forçado a começar a trabalhar, né? Até pela esposa, a família, tudo. Tu deixa a família tanto tempo, né? De lado só para estudar, e aí? Então eu comecei a atender, e quando eu comecei a atender, para mim foi um choque saber, porque tu não vê isso na TV, tu não vê isso em lugar nenhum, sendo amplamente colocado no mundo, com os traumas de, por exemplo, abuso. E isso, quando eu comecei a atender, apareceu muito abuso, e eu cheguei a dar um passo atrás e dizer assim, olha, o que é isso? Que mundo é esse que eu vivo e eu não sabia que isso existia? Nesta magnitude, e principalmente saber que é próximo, a coisa não está longe, não é algo inesperado. Então aquilo me fez um baque, eu quase parei de atender, e aí veio uma força maior dizendo, mas isso aí não é um desígnio, então tu tem que ter mais força que isso, estudou para isso, tu tem que ter força para ir à frente e ajudar. E esse caso 3, tem vários casos, mas eu tinha que escolher. Esse caso 3 é uma menina de 8 anos, emocionalmente abalada e com psoríase. Necessidade de avaliação pela iridologia, onde identificamos o abuso, sentimento de traição e raiva, né? Muito forte. Entramos com a essência AEQ, Q, AF, AV, questões de pele, né? TR, traumas, CA, questões intestinais, e LIS. A Lisa, eu acho ela maravilhosa, eu acho que ela é uma essência que não tem explicação. Obrigado, tá, André? Mas ela não tem explicação o que essa Lisa ela pode fazer. Rafael, só um segundinho, só para o pessoal saber, pessoal mais novo, a Q, antigamente, como todo mundo sabe, elas estão em códigos, e aos poucos eu vou batizando o nome, né, para elas de acordo com a Fênix. Atualmente é a Fênix, exatamente. A número 2. Como eu me afinei tanto com ainda na hora de digitar, botei aqui, mas é a Fênix. Não, tá tranquilo. Peço desculpa, de vez em quando eu vou intervindo aí. Obrigado, tá certo, para que todo mundo possa entender e acompanhar o que ela já é hoje, né? No seu retorno, ficamos sabendo que não aguentou e vinha trancada, presa, e falou tudo o que havia acontecido com ela, que havia sido abusada pelo pai. E isso veio à tona. Então, é óbvio que foi um absurdo, né? Mas sabemos que muitas coisas horríveis, como eu disse há pouco, acontecem. Tratamos toda a família. E tudo foi se resolvendo. Hoje todos estão bem e a menina está maravilhosamente bem. Só que, óbvio, que teve todo um transtorno, teve questões de... os pais já eram separados, tá? Mas teve questão de afastamento do pai, judicialmente, óbvio que não foi fácil. Mas a menina se viu livre, a menina conseguiu surgir das cinzas.
e melhorou o quadro de psoríase, ela melhorou como ser humano, como força, como tudo, como criança que deve ser. Então, isso aqui eu não trouxe fotos porque eu não quis ir além muito disso. Acho que é algo muito forte. Como teve outro caso de uma outra menina, que eu ia colocar no caso 4, mas esse caso 4 vai ser uma surpresa para o André aí, do que aconteceu agora com a nossa subida a Caxias para atender. Mas esse eu deixei, coloquei esse no caso dessa outra, que seria abuso também, onde essa outra tinha alucinações. Ela foi abusada por 3 adultos, quando muito nova, e vivia com pressão muito grande, até que um dia na escola, parece que a coisa se puxa, né? Na escola, o menino tentou, e ela saiu correndo, desesperada, e ali foi o gatilho para ela disparar vários problemas, inclusive problemas de ver pessoas, escutar pessoas, e assim por diante. Foi uma alucinação tremenda, e aí até com ajuda, nesse outro caso, com a ajuda muito grande do André, a gente conseguiu solucionar, porque ela melhorou em todos os quadros, mas ela não conseguia deixar de ver uma menina, uma menina, todas as noites e ao amanhecer. E aí, botando a PRX, com mais algumas essências, ela conseguiu se livrar de vez, né, dessa participação da amiguinha, já estava até dizendo que era amiguinha dela. E foi fantástico, tá? E foi a PRX uma das principais aí para ajudar ela a sair dessa questão. Mas eu não vou falar sobre o caso, poderia falar sobre muitos casos, porque hoje as essências são nosso carro-chefe para tratamento. Mesmo que com outros conhecimentos, como a gente disse, a gente trata com ozônio, com laser, com ortomolecular, quando precisa. Quando é necessário, a gente usa vários recursos, porém, nunca, olha, faz muito tempo, desde o momento que a gente começou a tratar, ninguém sai sem uma essência. Aqui está o ponto de realmente, que eu digo que é a cereja do bolo, de ajudar na íntegra as pessoas. Caso 4. Menino de 12 anos, GAHB, irritado, intolerante, deprimido, com tendência suicida, mãe apavorada. Não conseguimos atender de jeito nenhum ele. Eu vou explicar um pouquinho antes, porque na realidade chegou a nós, isso aqui é de outra cidade, a família inteira de outra cidade, e a família trouxe a irmã dele mais velha para ser atendida porque estava desenganada pelos médicos. E essa irmã nós utilizamos somente essências. E ela virou, hoje ela trabalha na empresa da família, ela vai à frente em todos os negócios da família, está muito bem. Mas com isso veio o menino posterior, porque a gente começou a atender toda a família. E esse menino simplesmente ele não aceitou tratamento, ele não aceitou ser atendido, ele já viajou nessa primeira vez dessa cidade até nós, chegou lá, ele simplesmente, ele xingava, ele dizia... Oi? Ele xingava, ele dizia literalmente palavrões, ele não queria, era totalmente ao avesso de qualquer situação que mexesse com ele, que mudasse a maneira dele ser. E a gente deu até uma essência para ele, né, já que não dá para atender, mas montamos uma essência. E isso não foi só a solução, tá? Vamos ser bem claro, não foi, eles foram embora. Nos outros meses eles voltaram para eles, mas o menino não vinha até o ponto de ela achar que ele realmente ia agir contra si mesmo. E ela pediu, assim, apavorada, por favor, ajude, que eu acho que eu vou perder meu filho. E como eles estavam em outra cidade, a gente pediu, então, lembrando da técnica maravilhosa do André, um desenho do menino. Pedimos um desenho. E ele mandou esse desenho, uma árvore sozinha, feia, tadinha, né, com solo. Ele mandou esse desenho, nós mandamos para o André. E o André, né, mestre André e especialista nessa área, o André Verlang, solicitou um outro desenho, mas agora sendo da família. Ele queria algo a mais para poder entender a necessidade do menino. E aí o menino mandou esse desenho, aonde, vou falar rapidamente, aonde a irmã está no meio dos pais, ele está isolado, sozinho,
não está de mãos dadas com a família, e está no ar como o pai dele também está no ar. Não estão ao chão. Aí o mestre André, óbvio, entendeu e solicitou. Depois, se o André quiser falar alguma coisa, eu citei algumas situações, de abandono, a sintonia com o pai, a falta que ele sente e tudo mais. E aí ele solicitou, vamos usar a EQ, e aí até ele utilizou, óbvio, naquele momento, aquilo que eu tinha também, né? Mas foi a EQ, AP, mais BF, quer dizer, utilizar mais da BF, solo, TR, mais BTA também, tá? A Shunt e a PNA, que foi hoje também citada. E assim, André, tu não sabia disso, mas nós fomos atender, eu falei contigo, atendendo em Caxias, né? Foi, lindinho. E André, simplesmente disseram que ele ia ser atendido. E eu, ai. Vai ser uma briga aqui, vai ser um horror para atender o menino, né? Quer que eu te diga, André? Vamos lá. Que maravilha, o menino veio para ser atendido, ele conversou comigo o tempo inteiro, ele bateu o papo, a mãe preocupada disse assim, tu vai te atender, porque eu estava bem na empresa da família, e tudo é perto, vamos dizer, eles não moram muito longe, e tem tudo ali por perto, que é bem no centro, né? Eles têm um prédio muito grande, um elevador panorâmico, coisa mais linda. Mas o menino foi para se atender com toda a atenção, conversou, bateu o papo comigo sobre várias coisas. A mãe dele disse assim, não, tu tá fazendo primeiro, quando terminar, tu pode ir para casa, que depois eu faço aqui e termino. Ele se olhou para a mãe dele e disse assim, não, mãe, eu tenho que ir no supermercado para ti, eu tenho que comprar umas coisas, eu vou até lá e depois eu volto aqui e acompanho a tua também. E ele simplesmente foi lá, comprou as coisas para a mãe dele, voltou, 12 anos, voltou, se sentou do lado dela e seguiu batendo papo com a gente e ela sendo atendida. Que mudança! Para quem viu hoje falando assim para vocês, é difícil. Se você dizer, eu sou uma pessoa que tenho paciência, eu tenho carinho, mas olha, quando eu vi que ele estava na agenda, eu digo, ai, que pavor vai ser. E a surpresa foi enorme de ver aquele menino transformado, todo mundo alegre, vendo que ele é outro ser humano. Aí ele recebeu uma visita, eles receberam uma visita, até estava no dia, porque nós atendemos essa visita, que veio de outra cidade de lá, e disse que ele foi cicerone dessa visita. E é um menino que andava só no quarto, brigando com todo mundo, não saía de lá, nem para conversar com ninguém. Ele se transformou, por isso eu trouxe esse caso para cá. Resgatamos mais um serzinho e entregamos aí uma qualidade de vida para ele maravilhosa. Mais uma vez, obrigado, André. Tá bom? Obrigado mesmo. Gente, Rafael, muito obrigado. Muito bom de saber da resolução. Aí eu acho que tu sabe qual é, né? A gente falou muito sobre esse caso, do desenho e tudo, né? Uhum. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Se tu quer comentar alguma coisa do desenho, depois eu entro no último caso, tá? Para poder entregar o bastão aí. Não, tranquilo. A gente está com o horário um pouco estourado. Muito estourado. Então vamos lá. Caso 5, deixei esse. Eu já coloquei esse caso no grupo, mas ele é difícil de não se falar sobre ele, tá? Porque a gente, como eu disse, a gente atende muitos casos de doenças autoimunes e esse menino de 3 anos, chamado Cícero, eu vou dizer o nome, porque no áudio fala sobre isso, então eu vou colocar o nome, esse eu não preciso botar sigla. Ela já tinha tentado entrar em contato com a gente por indicação, quando ele tinha 1 aninho de idade, e eu não vi dentro dos meus WhatsApp eu não tinha visto, e foi uma indicação e eu não vi. Passado esse tempo, com 3 anos, ela foi para um instituto, tentou um instituto em Porto Alegre, esse instituto disse assim, vai nesse pessoal aqui. E ela entrou em contato de novo, e aí a gente assumiu, então, atender esse menino com uma doença rara, que deve ter no máximo, segundo ela, 60 pessoas no mundo, chamada de tricoenterohepática. Tricoenterohepática. Eu não vou citar tudo que ela disse aqui, tá? Ela descreveu tudo isso antes de vir, né, dizendo o que era, e se a gente assumia. E ela fala dele na UTI, com 10 meses de idade, inflamado, ela fala tudo isso, mas ela vai falar isso no áudio,
Eu preferia mais botar o áudio do que simplesmente estar passando isso para vocês. E ele realmente está aqui, a condição dele, tá? É um menino que criava queloides, manchas no corpo, manchas incríveis no corpo, todo marcado. Ele tinha que viver em isolamento, queloides, e ele tinha que viver em isolamento. Opa! O meu nome é Kátia, eu sou mãe do Cícero, de 3 anos e meio, nós somos de Ivoti, Rio Grande do Sul. O Cícero, o histórico dele é de nascimento prematuro, nasceu de 33 semanas, sem maiores complicações, ficou 18 dias na UTI, sempre com histórico de refluxo, fezes líquidas esverdeadas. Com 10 meses ele foi hospitalizado com diarreia crônica e vômitos, ficou 120 dias hospitalizado. Desses 120 dias ele ficou 6 semanas na UTI, 10 dias entubado, teve sepse 2 vezes, falência dos órgãos, ganhou alta hospitalar porque o risco de contaminação no hospital era muito alto, vindo para casa, então desde 1 ano e 2 meses até agora, 3 anos e meio. A gente vive em isolamento e a gente vem buscando profissionais que pudessem estar ajudando nessas questões gastrointestinais do Cícero, inclusive muitas questões de pele, dermatites, brotoejas, assaduras, cândida, entre outros eventos de pele. E aproximadamente 1 mês a gente conheceu essa equipe de Novo Hamburgo, o Dr. Rafael e a Jaque, a Simone e o João, que estão nos ajudando com diversas técnicas, diversas ferramentas, entre elas a biorressonância, a iridologia, a ozonioterapia, a reeducação alimentar, o uso de essências vibracionais e a melhora do Cícero nítida. Tem feito fezes pastosas, não apresentou mais nenhum tipo de lesão de pele, inclusive as alergias passaram, a cicatrização dele, ele que sempre fez queloide, tá ótima, não infecciona mais, não faz queloide, não teve mais complicações com cândida nem assaduras, usando o mesmo tipo de fralda. A aversão alimentar está bem melhor, tem pedido comida, tem pego o talher com a mão, tem comido com vontade, com algumas restrições ainda, mas o leque de alimentos dele também variou. Então, a gente só tem a agradecer e dizer que nós estamos muito felizes em ter conhecido essa equipe. Gratidão. Então, pessoal, é maravilhoso ou não é? Tu pegar uma criança com essa condição, com um rótulo de uma doença autoimune, que no máximo tem 60 no mundo, e tu poder entregar para ele essa condição, claro que aqui a gente utilizou inicialmente, né, para choque, algumas outras situações, mas o ozônio foi choque mesmo, a gente usou uma vez só. Certo? A gente usou a prata coloidal também, tá? Na sequência, mas o ozônio foi uma vez só. Mas para mim, mais uma vez dizendo, a essência, né? A cereja do bolo, né? Vem aí a essência. O que a gente usou inicialmente nesse menino? E somente esse áudio dela é de 1 mês. 1 mês. É o retorno dele, de um menino que está há 3 anos isolado dentro de casa. Ele chegou para nós embrulhado num lençol. Não podia encostar em nada, nós temos uma sala que é só brinquedos. A gente não podia entregar brinquedos para ele para tentar interagir melhor com ele. Por quê? Porque ele não podia tocar em nada que não fosse dele. Porque ele empolava todo. Ela saiu dali com estímulos que foi dado, com a essência que foi dada, ele já pegando o garfo, coisa que ele não fazia. Ele, por ter ficado entubado e se alimentar entubado, ele tinha muita dificuldade com qualquer outra coisa. E a gente deu a AEQ, a essência principal,
Aneuem, força, solo, PR, AV, por causa de pele, TRCA, intestino, e LIS. Mais uma vez a Lisa, olha aí. Mas todas são maravilhosas, tá? A conquista no primeiro mês foi fantástica, com áudio esse que foi colocado. Somente mais um mês, pessoal, mais um mês, ele estava tão bem que as fotos dizem por si. Conseguem ver ou eu clico nela? Clica só para fechar. Olha só que maravilha. Nossa. O menino brincando na rua, na água, ele foi para a praia. Ele foi para a praia. Ele foi realmente na maior das condições, na areia. Foi brincar com os carrinhos. Se tornou um galeguinho saudável. Se tornou um galeguinho saudável. Maravilha. Um alemãozinho, coisa mais linda. Agora tem um fechar aqui, tá? O que aconteceu? Isso faz um ano, certo? Esse tratamento desse menino está fazendo um ano. E agora, há pouco tempo, por isso que eu coloquei ele de volta, porque isso aqui eu já tinha colocado no grupo, tá? Uhum. E há pouco tempo, ele ficou mal, ele não ficou bem, mas não com isso ele não teve mais. Foi 4 meses de tratamento, ele estava com alta. A gente fez 3 focado e o último muito light, e ele estava de alta, com somente esse tempo, pessoal. Com somente esse tempo. Agora, em novembro, ele teve, quer dizer, iniciou um pouquinho antes, né? 10 semanas de febre. Ele não teve mais nada com pele, mais nada disso. Ele estava com 10 semanas de febre e ela não trouxe para a gente. Ela foi no pediatra, normal, ela fez o que tinha que fazer. E eles deram antibiótico, eles deram antialérgico, eles deram tudo que tu possa imaginar. Não estava dando certo, ela foi no ortomolecular. E aí pesou até que esse ortomolecular disse assim, olha, hospitaliza. Tem que acompanhar, ele não pode ficar tanto tempo. E aí ela entrou em contato com a gente. Aí que ela deu o estalo e entrou em contato com a gente. Traz ele aqui. Ah, mas ele tá que não aguenta mais, ele só chora, ele berra, ele não tá impaciente, tá difícil. Acho que amanhã, porque hoje já não dá, porque viemos do médico. Traz ele aqui agora. Traz ele aqui agora. Nós pedimos. Ele chegou totalmente irritado, isso que ele já estava com a gente e tudo, mas totalmente irritado. A gente fez, naquele momento, uma aplicação de ozônio sistêmica e um respirado de ozônio, ozonídeos, no caso que o ozônio não pode ser respirado, né? E, na hora, a gente produziu, enquanto ele ficou fazendo, então, a respiração, a gente produziu um óleo essencial com essências vibracionais, enrolou para ele ficar mais tempo com elas em contato. Isso o André já tinha também me permitido, eu vou fazer esse teste, eu quero que ele fique mais tempo em contato, e fizemos uma essência vibracional com AEQ, PR, TR, OPN, LIS e EL, porque ele estava em pânico, ele estava com medo de algo que não deu para identificar, e a gente colocou essa essência. Simplesmente, eu não vou me ater a detalhes, porque senão eu sei que vai passar. No dia 18/11, até agora, ele teve lá no dia 17, foi uma quarta-feira. No dia 18, dia seguinte, tendo 10 semanas de febre, e até agora, sem febre, sem nada, voltando a se alimentar, que ele ficou um período ruinzinho, em simplesmente a gente dar carinho e o que a pessoa precisa, não inventar, não dar químico, não fazer nada, fazer o preventivo. Claro que eu não digo, não sou eu aqui, eu sou integrativo, dizer que um dia que não precisa não vai ser dado, porém, lembrar da natureza do ser humano mais uma vez. E o que aconteceu? Aqui tá as palavras dela, ó, da mãe. Bom dia, passando para dizer que o Cícero mesmo está passando rolon nele, ele está passando, e brincando de fazer chuva na língua. Foi a maneira que ela botou, que agora não é mais a gotinha, é o spray, né? Então,
fazendo a chuva na língua. Ela dá um jeito de, né, com o spray. Hoje tive que repor uns adesivos que a gente colocou, tá? Mas o importante é que Cícero está ótimo, sem febre, ele mesmo passa o rolon, aceita a chuva na língua com o spray. Quer dizer, uma criança totalmente irritada, ele passou de um dia para o outro, ela foi de tarde, foi o último que a gente atendeu, e ele no outro dia não tinha mais nada de febre, sendo que ele estava acometido há 10 semanas e ninguém conseguiu tirar essa febre desse menino. Então, olha a alegria, se não é, vou passar rapidamente, é um minutinho aqui, se não é alegre estar fazendo isso por uma família. Vai. Tudo maluco. Outro lado. Virou. Ó o Hulk, filho. Cadê teu óculos, pai? Pega o óculos. Lá, filho. Ligeiro. Isso foi quanto tempo depois? Coloca lá o óculos. Um dia. Papai coloca. Um dia, ele pegou a febre dele, ele ressurgiu do... Vai. Goli. Oi, vocês conseguem me ouvir, Rafael? Sim. Tá, deixa eu só complementar esse caso do Cícero aí. Nesses 10 dias, o Cícero teve 2 dias de internação, tá? Tomou injeção de bezetacil, como foi falado, ele fez um trabalho com ortomolecular, que inclusive disse, não tem o que fazer se a bezetacil só tá deixando ele sem febre um dia. O que aconteceu, então... 11 semanas antes, foi a pergunta que eu fiz para a Kátia, mãe desse menino. Ele, por orientação do pediatra, ele entrou na creche, e ele é autista, tá? Então eu disse, mas tu não imaginou que para um autista entrar num convívio social com tantas crianças assim seria difícil para ele? Isso é para fechar com chave de ouro essa explanação do Rafa, é que ele está pronto para tudo. Mas quando nós, então, 10 semanas depois desse caso, que ele vinha com febres de 39,8 diariamente, passou 2 dias internado no hospital, os médicos já não sabiam mais o que fazer. O embasamento deles é que Cícero, ele tem uma doença rara que só existe 66 no mundo, tá? Ele não tem anticorpos contra cepas do Staphylococcus, tá? Mas tudo isso estava sendo tratado, estava deixado de lado o emocional. E com a entrada das essências Equilíbrio, foi dado o suporte que tanto, enfim, ele precisava, era sair daquele buraco que ele tinha se enfiado ali. Ele estava com uma sensação de abandono quando essa mãe, então, deixou ele na creche. Para esse autista foi aí um gatilho para todo esse baque emocional que refletiu no físico. Era isso que eu queria complementar. E do caso anterior do Gabriel, eu coloquei ali nos comentários, aqui eu já não estou mais ali com o Rafa, tá? O Gabriel, ele só usava casacos com capuz o tempo todo, cor preta, se escondia o tempo todo, e naquele dia ele chegou de chinelo, camiseta verde, sem boné, sem capuz, sem nada, todo despojado. Essa é a minha contribuição, um grande abraço. Pessoal, então só para fechar e depois segue o baile, faz muito bem fazer o bem ao nosso próximo. Sempre quis participar de uma corrente do bem, onde juntos, nós, unidos em elos, né, nos fortalecemos e poderíamos fazer muito bem a quem necessita. Isso é um desejo, é uma luta. Mais uma vez eu coloco aqui, muito obrigado ao meu amigo e irmão Paulo Leal, por ter nos indicado essa técnica, esse ser maravilhoso que é o André Verlang, com essa equipe maravilhosa da Equilibrium, de pessoas do bem, como também o meu grande amigão Paulinho. Eu digo Paulinho aqui para, né? Já está conhecido assim, já está carimbado assim. Mais uma vez, uma grande gratidão, André. E aí um excelente dia de experiências e de aprendizado para todos nós, com uma refeição imperdível, né? Um alimento tão necessário que é o conhecimento. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Deixa eu descompartilhar aqui.
voltamos para a tela. Muito obrigado. Maravilha, Rafael. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado de coração. Maravilha ver esse trabalho lindo aí. Bom, vamos dar uns instantinhos para o pessoal, quem quiser comentar ou fazer alguma pergunta aí, antes da gente seguir adiante. Porque a gente está com o horário já alterado, mas rapidamente, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta aí. Paulo Leão? Eu gostaria de fazer 1000 perguntas, né? Porque Rafael, para mim, sempre foi o santo das causas impossíveis. Parceirão, Paulo. Esse Paulo é um parceiro. Nós estamos hoje, infelizmente, mais perto. Hoje nós estamos mais longe, mas vontade está do teu lado, meu irmão. Eu também, querido, eu também. Muita saudade de vocês dois. Então, Rafael, é impressionante isso. Para mim não é muita novidade, as coisas que eu já tive muitos outros relatos aí, interessantíssimos seus, né? E não foi tanta surpresa. Eu achei assim, a composição que você fez, todas elas foram excelentes, né? Tanto as monitoradas lá pelo André, que é o nosso mestrão aí, e um aspecto só que eu queria perguntar, que o nome da doença mesmo, qual era? Tricoenterohepática. Do último, tricoenterohepática. Muito pouco conhecida, porque tem pouco, né? Então, pouco material sobre ela, mas eu costumo dizer que eu acho que se foca mais no nome do que literalmente olhar para o ser humano, né? Como mais uma vez, por isso que eu trouxe ela de volta, eu já tinha colocado ela no grupo, mas eu trouxe ela de volta justamente porque apareceu um problema, mas como a Jaque colocou muito bem, ela que faz sempre o aporte de entrada, né? Então, ela colocou muito bem que, na realidade, ele teve algo diferente, que é ir para a escola, que ele não tinha ido ainda, ter contato, isso e aquilo. Ele entrou num pânico, ele entrou num medo total, e a gente olhou só para isso, olhou para ele. Claro que a gente ali, rapidamente, a gente fez alguma coisa para o físico, mas não era isso a intenção. A intenção era ir na raiz do problema, e a gente deu um choquezinho, sim, mas ir na raiz do problema e entregar a ele o que ele estava precisando naquele momento. E deu tudo certo, tudo certo. Muito obrigado, Rafa, muito obrigado por mais essas experiências fantásticas apresentadas. Muito obrigado mesmo. Maravilha. Muito obrigado, Rafael, Paulo Leão. E, colegas, gostaria de ler com vocês